Então, vamos começar o nosso workshop Destrave Soberana, né? Que é específico para você, profissional da estética. Específico para você, profissional da estética, que trabalha com estrias. Hoje a gente tem muita coisa legal aqui que vai ser compartilhada aqui nesse workshop, certo? Então, vamos ao que interessa, né? O nosso lema aqui agora vai ser esse. Muitos querem ser referência, mas poucos têm coragem de decidir. E é a mais pura verdade. Querer não é fazer, não é correr atrás, não é se esforçar, não é se empenhar o suficiente para conseguir alcançar o seu objetivo. Então, não basta você definir uma meta, você tem que ter coragem, você tem que decidir. Porque fazer sucesso é decisão. Você decide fazer sucesso. Você decide correr atrás do que precisa fazer, fazer tudo aquilo ali que você precisa fazer para você conseguir alcançar os seus objetivos. E esses objetivos vão te levar à conquista das suas metas, que são que é o ápice ali, né? Entre os objetivos. Os objetivos são passos que você vai seguindo, degraus que você vai subindo para poder você conseguir atingir a sua meta maior, certo? Então, começamos com o nosso lema, que é esse daí. Então, posicionamento é decisão. Você tem que decidir se posicionar. Você tem que decidir fazer sucesso. Se você está aqui nesse workshop, é porque você já deu um passo nesse sentido. Então, você já está se empenhando para isso, porque você poderia estar trabalhando, né? Mas você está comprometida a fazer o que precisa ser feito para conseguir ir subindo de nível, certo? E vamos aqui agora a o que a gente chama de reflexo espelho, certo? A gente, às vezes, pensa e se questiona, né? Tanta gente deu certo, o que é que eu estou fazendo errado? Que eu morro fazendo e não estou conseguindo ter resultado, né? Então, às vezes, a gente se questiona com essas coisas. E eu vou mostrar aqui agora um vídeo para você, que é de um experimento social, certo? Nesse vídeo, todas as pessoas que estão na sala, elas foram orientadas, elas sabiam que era um experimento social, menos uma pessoa, certo? Vou compartilhar aqui a tela desse vídeo com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver o vídeo aí? Eu ainda não dei play nele. Mas estão conseguindo ver já o vídeo? Não. Quando conseguir aí, quando aparecer aí na tela de vocês respondem aí para mim no chat, tá? Que já tá conseguindo ver. Sim, tá conseguindo, né? Se alguém não estiver conseguindo, pega essa tela aí de compartilhamento, tem um alfinetezinho, você alfineta ali para que ela fique fixa. Sempre que eu estiver compartilhando, ela vai ficar fixa para sempre aparecer a tela de compartilhamento para você, certo? Então, aqui é um vídeo de um experimento social, certo? Nesse experimento social, deu certo agora, né? Pronto. Nesse experimento social, todas as pessoas que estavam na sala sabiam que era um experimento social, menos uma pessoa. E observem o que é que acontece, né? Essa mulher de lilás é a única que não sabe que é experimento social. Todas as outras sabem. Então, quando toca um bip, todo mundo se levanta e ela fica só observando. Tocou o bip, todo mundo levantou. E ela olhou. Terceiro bip, ela também levantou.
Então, terceiro bip que deu aí, ela levantou. E a partir daí, todos os bips que foram dando, essa mulher, ela também levantava. Todo mundo levantava, ela levantava, mesmo não sabendo qual era o motivo dela estar levantando e de todo mundo estar levantando. Até que eles começaram a remover e retirar as pessoas dessa sala. Mas ela ainda continuava fazendo bip e ela ainda levantava. Então, observem aí, ó. Até que saiu a última pessoa. Ela ficou sozinha, todo mundo se foi, não tinha mais ninguém vendo ela, só as câmeras que ela não sabia que tinha, e o bip continuou. E ela continuou levantando a cada bip que dava. Porque ela achou que aquilo ali era uma regra do grupo. Até que entrou uma outra pessoa. Essa pessoa, ela não sabia de nenhuma dessas regras, ela não participava do experimento social, e aí ela foi orientada a aguardar. Esse rapaz foi orientado a aguardar. E aí tocou o bip e ela levantou. E ele ficou sem entender, né? Olhou para ela, voltou e esperou. Tocou de novo, ela levantou de novo. Aí ele tá sem entender, ele foi e perguntou: por que você tá em pé? Todos estavam fazendo isso, então eu achei que devia fazer, foi o que ela respondeu. Será que ele vai se levantar também? Vamos ver o próximo bip. O bip, ele também levantou. Então, a cada bip que dava, os dois estavam levantando. Nenhum dos dois sabia qual era o motivo deles estarem levantando, mas eles estavam levantando. Então, o que é que eu quero mostrar para você aqui? Às vezes, a gente não sabe o que fazer e faz o que os outros estão fazendo por conta disso aí, do reflexo espelho, né? Então, às vezes, você não sabe o porquê, mas você está fazendo, porque todo mundo está fazendo. Então, o reflexo espelho é uma projeção da psicologia que foi criada pelo nosso organismo para se defender. Se todo mundo está fazendo, é um mecanismo de defesa do meu corpo, eu vou fazer também para eu não ser o único a ser penalizado porque eu estou fora do grupo, né? Então, isso aí acontece com a gente de uma maneira completamente inconsciente. A pessoa, ela não sabe por que ela está fazendo aquilo, mas ela simplesmente está fazendo aquilo porque todo mundo está fazendo aquilo. Ela só está repetindo o que todo mundo está fazendo. E isso a gente vê muito na rede social. Na rede social a gente vê muito sobre isso. Ah, fulano fez isso, eu vou fazer também. E aí faz exatamente igual, sem passar a sua identidade, deixando a sua identidade de marca para trás. Então, às vezes, você até nem concorda, mas porque é uma trend do momento, você vai lá e faz, né? E as coisas, elas não devem ser muito desse jeito, tá? A gente tem que ter bastante cuidado com essa questão aí do reflexo espelho, certo? Até aqui tudo certo? Tudo direitinho aí? Responde para mim no chat. Tudo certo até aqui? Todo mundo entendeu o que é reflexo espelho, né? Sim. Então, vamos seguir. E agora a gente vai entender aqui uma coisa, que é o perfil de consumo, tá? Uma coisa aconteceu que foi uma pandemia, né? Então, uma pandemia... Me bati aqui na mesa, peraí. Uma pandemia aconteceu e o nosso mercado, ele evoluiu dentro de 2 anos o que era para ele ter evoluído em 10. E o que é que eu quero dizer com isso? A gente só estaria nessa era de tecnologia tão avançada daqui a 10 anos. Mas a gente já está nessa era agora. Porque depois de uma pandemia, isolamento social, todo mundo dentro de casa, uma doença que podia matar e matou muita gente. Então, tudo isso acelerou demais o processo de evolução tecnológica. E hoje em dia, quem não acompanha esse ritmo, quem não acompanha nesse sentido, fica para trás. Ou seja, quem ainda não está dentro do digital e não está se fortalecendo dentro do digital, enquanto mais você demorar de fazer,
mais você vai demorar de ter resultado, né? Então, você vai ficar para trás. Quem começa antes sempre sai na frente. Então, se você começa agora, você sai na frente do seu concorrente. Se você já começou, você já saiu na frente. Se você esperar para começar daqui um mês, daqui 2 meses, daqui até estar tudo certo, estar no momento certo, você vai ficar para trás, né? Então, quem espera o concorrente começar primeiro, abre margem para deixar ele ser a referência da sua região ou da sua cidade. Não estou dizendo que não tem campo para todo mundo, mas quem é referência, quem é especialista, sempre sai na frente. Sempre tem vantagem, certo? E se o perfil de consumo mudou? Se a gente tem lá aquela questão do reflexo espelho, de que todo mundo está fazendo, mas está fazendo sem saber o que fazer, ou sem técnica para poder fazer, a gente tem que se ajustar, a gente precisa se ajustar. Então, eu me ajustei, eu me adequei a esse novo momento e agora é a hora de você se ajustar, é a hora de você mudar. Você precisa acompanhar a tendência de mercado, porque a gente já falou lá nos workshops, né, ou nas nossas lives de esquente, a gente já falou que a gente precisa estar entrando mais nesse sentido aí, a gente precisa ter essa presença, a gente precisa ter essa constância para ir acompanhando esse ritmo novo aí do mercado, certo? Então, isso vai te ajudar a ter resultados mais efetivos. O quanto antes você se instalar no digital, não é à toa que muitos influenciadores cresceram muito durante esse período de pandemia. Teve épocas aí, teve profissões que não tiveram problemas durante a pandemia, porque cresceu muito e acelerou demais. Então, a gente precisa trazer esses resultados para o nosso comércio, para a nossa realidade, certo? E a partir daqui, a gente tem que pensar o Instagram como uma ferramenta de trabalho. Ele vai ser um funcionário que vai estar trabalhando para você, porque ele vai estar ali mostrando o seu produto, ele vai estar ali te trazendo autoridade, mostrando que você entende do que você está se propondo a fazer, certo? Então, a partir de agora, a gente já inicia aí a ver a ferramenta Instagram como uma ferramenta de trabalho. Ele vai ser um funcionário que vai estar ali trabalhando 24 horas para você e o melhor de tudo, sem você pagar nada. Porque a pessoa, quando ela entra na sua página, ela vai entrar ali na hora que ela estiver disponível para entrar. Se ela é uma pessoa noturna, ela vai entrar às 2, às 3 da manhã, porque é o horário que ela tem disponível. E vai estar tudo lá. Você tem lá como você armazenar todas essas informações que você quer trazer para o seu cliente, certo? Então, no mínimo, você precisa ser boa tecnicamente. A pessoa que ela se posiciona, ela não precisa ser a melhor na técnica. Ela precisa ter um posicionamento, certo? Mas ela tem que ser boa tecnicamente, porque se você não for boa tecnicamente, você pode até se posicionar, mas você não se mantém como uma pessoa de autoridade, porque você não entrega resultado, certo? Então, ser tecnicamente boa ou entender da técnica que você vai aplicar, que você vai trazer para o seu negócio, é o mínimo, certo? Mas só fazer a técnica e só ser boa na técnica não vai diferenciar você de outras pessoas. Aí aqui a gente lembra, quem lembra lá de quando a gente falou sobre as marcas que têm propósito e as marcas que não têm propósito, né? As marcas que não têm propósito, elas lutam muito porque elas precisam correr atrás do preço. O que vai garantir para ela a venda, a rotatividade, é o montante. Então, ela tem que vender muito para poder valer a pena de alguma maneira, né? E as marcas que têm um propósito definido, elas vão se diferenciar e se destacar nesse mercado, certo? Então, o que vai diferenciar você da sua concorrência não vai ser você ser excelente ou a melhor na sua técnica necessariamente. Lógico que se isso acontecer, é melhor ainda, tá? Mas o que vai te diferenciar aí nesse momento
é o seu posicionamento. Você ter um posicionamento soberano, onde você mostra autoridade, onde você tem prova social, onde você tem várias coisas que vão comunicar para você através do digital, certo? Então, sua cliente, você tem que entender isso. Sua cliente, ela tem incômodos, que é o que a gente vai chamar de dores. Isso aqui a gente vai abordar mais detalhadamente na aula de amanhã, certo? Então, essa sua cliente, ela tem alguns incômodos que são as dores dela, os problemas dela, o motivo pelo qual ela vai te procurar. Sua cliente, ela não vai querer a mais barata. Ela vai querer a melhor profissional, a que se destaca, a que se posiciona, certo? Então, você precisa ser a diferente. Você precisa ser a que é vista como a referência da sua cidade, da sua região, certo? Então, aqui a gente já chega num ponto onde o propósito já está muito claro, né? Vocês conseguem perceber que o propósito aqui nesse momento, ele está muito claro, e se você tem o diferencial e você não é procurada porque você é a mais barata, significa que você se posiciona aqui nesse momento, certo? E o posicionamento, ele é uma junção de vários fatores que vão te levar a uma visão, é a maneira como o seu cliente vai te ver. Ele vai te ver como uma maneira de destaque, certo? E nesse sentido, ela não vai querer a mais barata, ela vai querer a que ela sente mais segurança. Você só consegue ser a melhor escolha que sua cliente vai fazer se você souber se posicionar. Então, antes da sua cliente comprar o tratamento que ela vai fazer com você, ela vai comprar você. Ela vai comprar a sua ideia. Ela vai comprar o seu conhecimento. Ela vai comprar o que você está prometendo entregar para ela, a transformação que o seu trabalho vai causar. Então, você tem que entender que o posicionamento aqui, ele é muito importante, certo? Dúvidas até aqui? Se tiver alguma dúvida, manda no chat ou levanta a mãozinha aí para você liberar o microfone e perguntar, tá? Dúvidas até aqui, Soberana? Responde para mim no chat. Ou se tá tudo ok, pode seguir. Não, tudo ok. Oi, Agatha. Tem uma dúvida, pode mandar. Ana, tudo ok? Gente, vou contar uma história aqui, ó, de minha mãe. Minha mãe tá aqui na reunião, né? Mas vou contar aqui uma história dela para você ter noção do que é mudança de perfil de consumo, certo? Para você ter noção aqui do que é essa mudança de perfil de consumo. Aqui eu disse que a gente evoluiu 2 anos. Em 2 anos, o que estava projetado para a gente evoluir em 10, né? Minha mãe não me mate, mas vamos aqui avaliar o perfil de consumo da minha mãe. Como era o perfil de consumo da minha mãe há 2 anos atrás e como é o perfil de consumo da minha mãe hoje. Minha mãe, aqui na minha cidade, o centro comercial da cidade é chamado de rua, né? Então todo mundo fala, eu vou na rua, eu vou no centro comercial comprar alguma coisa. Então, minha mãe era o tipo de pessoa que fazia assim. Ela ia na rua, ela ia no comércio e ela queria comprar determinada coisa. Então, digamos que ela queria comprar um casaco. E aí ela ia lá na rua, ela batia a perna, né? Que ela andava a rua inteira procurando casacos. Então, ela ia em todas as lojas possíveis e imagináveis e não comprava em nenhuma naquele dia. Ela voltava para casa sem comprar em nenhuma das lojas. E aí ela voltava para casa e aí ela pensava em casa, em qual era dos que ela tinha visto no dia anterior, que mais agradava a ela. No outro dia ela voltava e fazia a compra, tendo a certeza da compra dela, né?
Como é minha mãe hoje? Isso era minha mãe há 3 anos atrás, antes da pandemia. Como é minha mãe hoje? Minha mãe vai no Instagram das lojas, assiste aos stories, manda uma mensagem lá na loja e pergunta: oh, você tem aqui essa roupa? Eu quero essa roupa aqui, esse casaco você tem? Você tem no meu tamanho? Aí a pessoa vai lá e responde, né? Oi, senhora, boa tarde. Tenho sim. Ela, por gentileza, deixa reservado que eu vou olhar essa daí hoje. Aí ela hoje vai lá no centro comercial, apenas na loja que ela sabe que tem o produto e que ela sabe que tem o tamanho dela. E aí ela vai lá, experimenta o produto e se ela gostar do produto, ela compra aquele produto depois de experimentar. Mas ela só vai naquele local específico que ela já olhou lá no Instagram, né, que ela já perguntou se tem o tamanho dela. Então você veja como é a diferença do perfil de consumo de 3 anos atrás e o perfil de consumo hoje, como já mudou, né? Vamos às perguntas aqui. Deixa eu ver aqui no chat. Deixa eu voltar aqui no chat para ver. A Agatha aqui tinha uma dúvida, né? Comecei cobrando barato e agora eu queria subir meu preço. Como fazer isso sem assustar os meus clientes? Agatha, esse processo de transição aí é um processo que a gente chama de reposicionamento, certo? Então, se você iniciou cobrando barato, você vê as últimas pessoas que você avaliou, certo? E nessas últimas pessoas que você avaliou, você pega e manda uma mensagem para elas. Olha, fulana, tudo bom? A gente fez a tua avaliação em tal data, gostaria de sinalizar que essa avaliação ela é válida, o preço dela é válido por 30 dias. Após 30 dias, é possível que haja um reajuste de preços. Aí nós precisaremos fechar, avaliar novamente para poder ver como que fica o seu protocolo nos preços atuais, certo? Então, isso aí não é algo que você precisa expor lá no seu Instagram, certo? Agora, esse processo aí, eu acho o seguinte, que a gente primeiro tem que mostrar valor. Depois que você mostra valor, é que você ajusta preço. Porque eu também comecei cobrando um pouco mais barato lá no começo, mesmo tendo custos altos, porque eu estava começando, porque eu não tinha a segurança de execução que eu tenho hoje, depois de inúmeras pacientes que eu já tratei, tá? Então, tudo isso aí vai influenciar. Se você já começou nesse sentido, eu acho que o primeiro passo é o reposicionamento na sua rede social. Por quê? Para também a cliente ela não achar que está tudo exatamente igual, que você só subiu o preço e dobrou o preço da sua sessão porque você quis dobrar o preço. Entende a diferença? Você vai agregar valor, você vai comunicar valor diariamente aí, através da sua rede social, dos seus posts, dos seus vídeos. Você vai se posicionar como autoridade e, a partir daí, é que você faz esse ajuste de preço, certo? Então, é um processo que você vai precisar passar para poder fazer esse ajuste. Se você ajustar de vez aí, realmente vai assustar a sua cliente, certo? Se ficou esclarecido, manda para mim aí no chat, ou se ainda ficou algum detalhe pendente sobre isso, manda também, tá? Ana, não sei se está dando certo. Eu faria assim, mas não sei se está certo. É isso, cada pessoa tem uma forma, né, Ana? Eu, particularmente, quem me acompanha aqui, responde para mim aqui no chat, quem me acompanha aqui há mais de 30 dias e quem me acompanha há menos de 30 dias. Eu, particularmente, eu não passo preço em chat, certo? Ou em rede social, certo? Eu também não passo preço no WhatsApp. Eu só passo preço na minha avaliação. Eu acompanho mais ou menos 30 dias, Agatha. Ana já tem mais de 30 dias, aí a João Sabarana mais antiga aqui comigo. Eu não faço, gente, eu não comunico essa questão de preço. Porque aqui, ó, responde para mim também aqui no chat qual é a técnica que vocês usam hoje, porque tem várias pessoas que trabalham com estrias, algumas trabalham com camuflagem, outras trabalham com a técnica da Tássia, tem outras que trabalham com a técnica da Ana. Então, manda aqui para mim
no chat qual é a técnica que você trabalha hoje, para eu entender, todo mundo que estiver na live aí, manda aí para mim qual é a técnica que usa hoje, só para eu saber, tá? Magna, peraí que eu deixo você falar agora, tá? Kelly, tenho uma dúvida. Avaliei uma cliente hoje, cobrei um valor X, mas percebi que a minha cliente não ficou triste porque o valor estava um pouco alto. Aí ela foi embora e depois eu mandei uma mensagem para ela dizendo que havia revisado o orçamento dela e passei outro valor. Ela fechou, mas será que isso me desvaloriza? Com certeza, viu, Kelly? Se você já teria essa margem de negociação aí com a sua cliente, o ideal é você não deixar a sua cliente sair, você entender, você saber, não deixar a cliente sair com o talvez, tá? Ô, fulana, qual é o motivo, tá? Então, me diz aqui, qual é o motivo, o que é que você pensa? Vamos negociar agora. Aí você fala assim, você pode até falar assim, brincando. Ah, Kelly, olha, Kelly, esse valor aqui não dá para mim, não. Mas, aqui já olha, já estou entrando em outros assuntos. Aqui já é técnica de venda, tá? Já é um tema para um outro momento. Mas aí, o que é que você tem que fazer? Você primeiro você tem que saber qual é o valor que você pode cobrar, seu valor cheio, e até onde você pode ir, que é o seu limite, certo? E aí você primeiro passa um valor cheio e aí você dá um desconto baixo. Aí, se a cliente pedir desconto, você pega e baixa mais um pouquinho. Se ela chorar mais, aí você chega no seu limite, que é o valor limite ali de fechar, que talvez já tenha sido esse valor aí que você mandou para ela no WhatsApp, certo? Porque dessa maneira você vai dizer para ela que você está beneficiando ela. Olha, eu não podia fazer isso, mas você está me dobrando. E aí você vai lá e fecha naquele valor, entende? É melhor do que você dizer que você revisou, porque aí ela entende que você cobrou caro para ver se ela pagaria o caro, como ela não pagou, você correu atrás dela para tratar ela. Entende a diferença de valor que você passa aí de uma mensagem para outra? Tainá também mais de 30 dias, Kelly microderme. Minha mãe não conta. Agatha microderme. Microderme, microagulhamento, microderme. Já tentei todas as possibilidades, microderme, mas ainda não atuo. Estou esperando os equipamentos chegar e vou fazer umas modelos primeiro. Joia, Ana. É isso que eu falei, porque ela... Isso falei porque ela... Certo, entendi. E quando a gente lança a promoção, tá errado. Agatha, eu não acho que... Porque assim, ó, a gente vai detalhar amanhã especificamente o seu cliente ideal, certo? Então, às vezes, você comunica uma mensagem errada para o cliente ideal. O ideal não é você fazer promoção. Você faz promoção, você atrai o cliente que quer preço, certo? Então, lembra lá da marca sem propósito? Quando você lança uma promoção, você atrai cliente errado. Você atrai o cliente para o seu perfil que ele só quer o momento que você vai baixar mais e que ele vai ficar esperando o máximo possível sem fechar com você, certo? Você tem que fazer campanhas. Olha, nessa campanha aqui, você tem que dar bônus. Você não baixa o valor do seu tratamento, você dá bônus. Então assim, digamos que você vai fazer uma campanha e aí nessa campanha você faça 2, 3 sessões e ganhe uma. Que aí você cobra nessas 3 sessões o seu valor cheio, né? E aí você dá essa de bônus. Um exemplo, né? Aqui é um exemplo grosseiro. Ou faça e ganhe outra coisa, ganhe uma hidratação corporal na área tratada. Então, você acrescenta os bônus para a pessoa se sentir privilegiada através de uma campanha, certo? Mas eu não sou a favor, porque assim, entenda, a partir do momento que... Lembra que a gente falou aqui sobre o médico, sobre o especialista, né? Se você está com gastrite, você vai no clínico geral ou você vai no especialista? Você vai no especialista. O especialista foi o que estudou mais, certo? Ele é o top dos tops da galáxia naquele tema, naquele assunto. Especialista dá desconto, especialista faz promoção, especialista negocia. Entende?
Qual que é a diferença aí? Magna apertou errado, não foi? Foi. Entendem aí a diferença? Simone, aí pode ser. Sim, tô querendo esse posicionamento para o meu perfil. É isso aí. Gente, posicionamento, entenda uma coisa, soberanas. Posicionamento é uma coisa que você vai construir. É um trabalho que você vai construir, certo? Ele não vai vir do dia para a noite, não vai ser assim, ó, dormi e acordei e estou bem posicionada, sou referência, tenho autoridade. Entende? É algo que você vai construindo e transmitindo valor para o seu cliente. Deixa eu só abrir a porta aqui, que minha filhota aqui está batendo na porta, parecendo um adulto. Vai entrar não, filha? Voltei. Vou ler aqui de novo as mensagens do chat. Estou querendo posicionamento no meu perfil. Depois que vi sua live ontem, tive uma luz e resolvi a parceria. Aí eu postei isso aí. Eu fiquei super feliz com essa notícia de Kelly. Kelly fechou parcerias ótimas, 3 parcerias depois que viu a live e que teve assim, ó, essa luz. Porque, gente, às vezes a gente faz errado, 98% das vezes a gente faz errado porque a gente não conhece a maneira certa de fazer. A gente trabalha de uma maneira ou comunica alguma coisa na rede social porque a gente não sabe comunicar e como usar como ferramenta de trabalho. Não é porque você quer fazer errado, não. É porque você não tem o conhecimento ainda, tá? Eu gosto muito das redes sociais. Apareço diariamente, trago muitos posts sobre o assunto, mas me sinto uma profissional batata. Isso aí, Agatha, é tempo, tá? É tempo realmente para você pegar o fio da meada. E aqui você vai entender, a gente vai chegar aqui na estante, aqui, a gente vai falar sobre nicho, a gente vai falar sobre persona, e aí vocês vão entender como direcionar a linguagem de vocês para o seu cliente ideal, certo? O posicionamento está relacionamento aos meus stories, ao meu story. Não entendi, Kelly, a pergunta. Ana, qual a melhor forma de fechar parceria? Dá o tratamento ou dá um desconto? Isso aí depende, tá? Depende com quem você está fechando a parceria e o que é que essa pessoa vai te devolver em troca, tá? Ah, tá, era barato, não era batata, entendi. Mas, Agatha, isso aí você vai construir. Cola em mim, minha irmã, que você vai ver que vai deixar de ter você vai deixar de ter essa percepção até sobre você, e os seus clientes também vão deixar de ter essa percepção sobre você, certo? Parceiro com podologia, escola de cílios, loja de roupa, isso, as 3 parcerias que Kelly já conseguiu aí. Essas lives estão salvas, Lu, já tô colada. Agatha, as lives que foram lá o esquente que eu fiz lá no Instagram, elas estão salvas, mas só vão ficar lá até segunda-feira, certo? Segunda-feira eu vou tirar de lá. E eu tenho uma surpresa para quem estiver comigo aqui amanhã, tá? Então, se você já está aqui hoje, só aviso, não perde a live de amanhã, tá? Se o posicionamento está atrelado aos vídeos que fazemos. O posicionamento, Kelly, ele está atrelado a tudo. É a maneira como você fala, como você se comporta, tudo. Entenda uma coisa. Agora, a partir de agora, no Instagram, ele é sua ferramenta de trabalho. E tudo vai comunicar. Quando você aprende a se posicionar da maneira certa, você vai se posicionar tanto no digital, tanto na sua rede social, que vai atrair mais pessoas, quanto você vai se posicionar perante a outros profissionais, perante a outras pessoas que vão te divulgar, perante ao seu cliente durante a sua avaliação. O seu posicionamento vai aumentar também a sua taxa de fechamento, que é o que a gente chama de taxa de conversão de paciente, né? Então, o posicionamento, ele só te traz benefícios. E o posicionamento é uma janelinha do marketing, tá? Que aí a gente usa e atrela isso ao nosso conhecimento científico para poder conseguir ter sucesso.
Então, vamos continuar aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, podem ir mandando no chat aí, que já eu respondo novamente. Ok? Então, vamos lá, vamos entender uma coisa. Você hoje vende estética, porque se você vende, 100% das pessoas que estão aqui trabalham com o mesmo método que eu trabalho, tá? Você hoje vende estética, certo? Você entenda que você não é serviço essencial, você não vende algo que a sua cliente precisa para sobreviver. Você não é fornecimento de água, você não é fornecimento de energia, você não é fornecimento de alimentos. Então, você não está nas prioridades principais das pessoas, certo? Quem vende estética tem que entender que se você vende estética, você tem que consumir estética e você tem que transparecer e inspirar o seu cliente. É através disso que você vai conseguir converter mais quando você faz as suas avaliações. Então, você atrai o seu cliente da maneira certa, e aí, no momento da avaliação, ele respira estética na hora que ele vai lá para ser atendido por você, entende? Então, isso aí é uma das maneiras de se posicionar e de inspirar o seu cliente. Então, você tem que ser a inspiração do seu cliente. Não adianta você falar para o seu cliente, beba 2 litros de água no dia, porque é o que vai ajudar na recuperação da sua pele, se você não bebe, se você não mostra isso nos seus stories, se você não comunica e não passa valor sobre isso. Não adianta você falar, se alimente bem, como alimentos ricos em vitamina C, porque vai ajudar na questão dos antioxidantes do corpo. Não adianta se você não comunica que você faz isso, se você não mostra que você faz isso, certo? Então, você tem que jogar lá pitadinhas de coisas que vão orientar o seu cliente e vão fazer com que ele veja que você entende do que você está falando. Vão ver com que eles vão ter a noção de que você sabe exatamente o que ele precisa. É como se quando você falasse, o seu cliente pensasse, né? Poxa, ela está falando comigo. É ou não é? Entende aí? Quando eu falo no Instagram com você que está começando agora, não é porque eu entendo exatamente o que você está passando quando você assiste o meu story, quando você viu a minha live. Responde para mim no chat aí. Você não percebeu que eu sei exatamente o que você precisa, que foi o que eu aprendi nesse último ano aí, né, dessa minha trajetória, de um ano para cá, onde eu cresci bastante, onde eu me tornei referência aqui na minha cidade. Você não tem essa noção e essa percepção de que eu sei exatamente pelo que você está passando e sei exatamente do que você precisa, porque eu também já passei por isso? Responde para mim no chat aí. Sim, e é exatamente isso. Você precisa fazer isso com seu cliente. Seu cliente ele precisa entender a mesma coisa, tá? Se você tem estrias, é muito mais fácil para você comunicar, porque é também um sentimento seu. Mas se você não tem estrias, já não é assim tão fácil de você conseguir comunicar isso, porque não é um sentimento que você tem. Então, você precisa de técnicas que vão te ajudar a fazer isso com maestria. Entende? Então, aqui a gente vai começar a detalhar em como você vai fazer isso. Qual é a maneira que você vai conseguir fazer isso para conseguir se comunicar com o seu cliente e que essa comunicação ela seja efetiva e ela te traga resultados, certo? Aqui a gente vai falar sobre nicho agora, tá? Nicho é exatamente um grupo específico com quem você quer falar, para quem você vai direcionar a sua fala, a sua linguagem, para quem você vai direcionar, com quem você vai comunicar. Porque se a gente comunica tudo, a gente não é especialista em nada, então a gente transmite o valor de que a gente não é bom em nada. Fulano de tal é Severino, faz tudo. Se é o Severino e faz tudo, significa que é especialista em alguma coisa? Não, não é especialista, né? E se não é especialista, não é a pessoa que passa valor. Se você não passa valor,
é a primeira oportunidade, o primeiro gancho que o seu cliente tem de lhe dizer, não, sua sessão tá cara, e fulano faz mais barato. Aí eu vou lá e fulano. Ainda diz isso na sua cara. Então, é essa mensagem que a gente não pode transmitir, certo? Então, o nicho aqui, ele precisa ser muito bem definido. Ele precisa ter muitos detalhes, tá? Ele vai direcionar a comunicação do seu perfil. É ele que vai dizer, comunique isso, comunique aquilo. Você fala com o fulano, você fala com o cicrano. Porque eu não sei vocês, mas eu já tive exatamente essa sensação aí, ó, de que eu estava falando com todo mundo e eu não era ouvido por ninguém, porque ninguém me dava retorno, ninguém me dava feedback, ninguém me procurava efetivamente antes do meu posicionamento, né? Então, eu já tive muito essa sensação aí de que eu estava falando com todo mundo, mas que ninguém me ouvia. Então, aqui, agora é a hora que vocês anotam especificamente isso, certo? Isso que está acontecendo comigo. É isso aí, Simone, porque você está falando com todo mundo. Então, hoje e amanhã você vai aprender com quem você precisa falar, para quem você precisa direcionar, tá? Porque a gente vai chegar aqui na estante, eu complemento essa fala minha aqui, que eu vou chegar nesse assunto aqui na estante, tá? Então, aqui é a hora que vocês pegam o papel e a caneta e anotam, tá? Porque é a hora da prática, é a hora que você vai colocar em prática tudo que a gente já está conversando aqui desde terça-feira, tá? Então vamos lá, agora é a hora da hashtag caderninho, né? Aqui, para você definir o seu nicho, para você definir a sua especialidade, você tem que ter três coisas aí associadas. Então, o que é o nicho, né? Você tem que ter a habilidade técnica para executar a atividade que você escolher. Então, aí todo mundo trabalha com estrias, você tem que ter essa habilidade técnica. Se está te faltando algo na comunicação, algo no conteúdo técnico, estude, tá? Porque o seu cliente, algumas vezes não, digamos que 70%, 80% das vezes, o seu cliente ele já vem escolado em todos os tipos de tratamento, porque ela já fez muitos tratamentos que não deram certo. Então, ela vai saber lá o que é eletrolift, ela vai saber o que é carbox, ela vai saber o que é micropuntura, ela vai saber o que é laser, ela vai saber todas as técnicas que ela já tentou. E se você não souber porque as técnicas que ela tentou não funcionam, você perde valor aí na hora da sua negociação. Você não passa segurança, você não transmite segurança para ela e é possível que ela não feche com você por esse motivo. Então, se você tem deficiência técnica, você precisa correr atrás do conhecimento técnico. E isso não precisa ser de uma vez, não, viu? Fiquei a louca do estudo, passei o dia inteiro estudando, porque você não vai conseguir absorver. Reserve no seu dia X horário, né? Meia hora por dia, e aí meia hora por dia você estuda determinada coisa que você tem fragilidade e anota, faz sua anotação. E aí você vai fazendo as suas revisões para você ter fortalecimento técnico sobre o assunto, certo? Segundo tema aqui é o que você tem paixão de fazer. O que é que você gosta de fazer? Com o que é que você gosta de trabalhar? Qual é aquilo ali que quando você diz, tem uma paciente de X tratamento, é o que eu quero fazer, eu estou feliz porque eu vou atender ela. Porque isso comigo aí é tratamento de estrias, tá? Para quem não sabe, eu faço outros procedimentos também, tá? Mas meu olho brilha quando tem tratamento de estrias, de verdade. Então é o que você tem paixão para fazer. E o terceiro tópico que você precisa definir, e anote esses três tópicos, tá? Anote e do lado lá do tópico você anota as suas respostas, porque pode ter mais de uma resposta aqui para isso, certo? E o terceiro tópico é o que é que eu tenho demanda na minha cidade, na minha região. Eu tenho demanda desse produto, eu tenho demanda para esse serviço. O que está exatamente entre essas três opções é o seu nicho.
é para onde você tem que direcionar a sua atenção, para onde você vai direcionar a sua energia de trabalho, certo? Então, é assim que você vai conseguir definir o seu nicho, certo? O seu nicho, ele precisa estar bem definido na sua bio. A sua bio é o primeiro contato que a pessoa tem com você. Então, às vezes, porque o Reels, ele não é entregue só para os seus seguidores. Ele é entregue para uma quantidade maior de pessoas. Então, às vezes, você faz um Reels e aí aquela pessoa, ela não está te seguindo. Não entendi o último tópico. Demanda. Demanda é a quantidade de pessoas que têm necessidade do serviço que você escolhe. Então, digamos que você escolheu aqui ser especialista em estrias, porque se você está aqui, provavelmente é esse o direcionamento que você quer dar. Mas também tem outras pessoas que são de outras áreas, né? Que estão aproveitando esse conteúdo aqui, porque também dá para aplicar. Então, é o que você tem demanda para poder fazer. Você tem pessoas com determinado problema e você vai resolver esse problema dela. Entende? Entendeu agora, Kelly? Joia, vou avançar. Então, o nicho, ele precisa estar claro e bem definido aí na bio, certo? Então, observe aqui o exemplo da minha bio. Eu sou especialista no tratamento de estrias e há mais ou menos um mês eu incluí aí uma outra especialidade, que é a mentoria com posicionamento de referência para você se tornar soberana em estrias, que é com você que eu estou falando quando eu falo nessa segunda especialidade aí. Então, tá tudo bem você ter duas especialidades, não tem problema. Você só precisa alinhar a sua comunicação para não estar confuso na cabeça do seu cliente, certo? Então, você precisa, no primeiro local ali, colocar a sua especialidade principal. E aqui eu oriento que você coloque o que te dá, o que seu ticket é mais alto, certo? Então, seu ticket hoje é mais alto nisso. É a primeira informação que tem que estar clara ali na sua bio, tá? Outra coisa, gente, isso aí, já avisando aqui a vocês, né? Na segunda, eu vou fazer uma live de análise de perfil para você acompanhar direitinho aí como é que deve ser o perfil dos sonhos, certo? Então, vou fazer uma análise de um perfil de uma de vocês e vocês vão conseguir ir acompanhando isso, tá? Então, nesse primeiro tópico aqui, você precisa ser clara, você precisa ser efetiva na sua bio. Não adianta lá você colocar, eu devolvo autoestima. Quando você pensa em autoestima, você pensa em quantas coisas? Porque autoestima, eu penso em livros, eu penso em tratamento estético, eu penso em botox, eu penso em tratamentos faciais, eu penso em tratamentos corporais, eu penso em emagrecimento. Você pensa em tanta coisa e não é claro. Então, você tem que ser aqui o mais claro possível, certo? Então, essa sua primeira linha é o momento que o seu cliente bate o olho e diz, eu fico ou eu saio correndo, porque se ele achar alguma insegurança, alguma inconstância aqui, ele não vai botar para ele seguir. Mas se ele gostar da sua definição ali, ele tiver interesse pelo que está definido ali, ele vai continuar e vai ficar te seguindo, certo? Ficou claro até aqui? Responde no chat se está claro. Sim, sim. Então, vamos evoluir. Aqui a gente tem 4 bichos, certo? Eu tenho uma imagem de um pato, eu tenho um tubarão, eu tenho uma onça e eu tenho uma águia, tá? Eu vou fazer algumas perguntas aqui agora e eu preciso que você me responda lá no chat. Quando eu digo para você hoje, dentro dessas 4 possibilidades de animais aí, quando eu digo para você hoje, quando eu digo para você quem é que voa melhor, quem é o melhor animal para voar dentro desses 4 animais aí, responde para mim no chat aí, quem é que você pensa? Em qual desses animais você pensa quando? Na águia. Águia, aí, vocês já estão respondendo. Ótimo, ótimo, águia. Quando eu digo para você, qual desses animais aí
é um animal que nada muito bem, que é o melhor em nadar. Qual desses animais, desses 4 animais aí? Tubarão. Unânime, né? Tubarão. Quando eu pergunto para você aqui, desses animais, qual é o que corre melhor? Qual é o melhor em correr, em caçar? Qual é o melhor deles? A onça, né? A onça, vocês já estão respondendo. É excelente, todo mundo está entendendo a linha de raciocínio. Agora o pato, ele voa, ele nada e ele corre. Por que vocês não pensaram no pato? Hora nenhuma. Vocês pensaram no pato? Responde para mim aí no chat. Por que ninguém pensou no pato? Agora é hora do silêncio, é? Exatamente isso aí, Ana. Não vejo ele como referência em nada do que você pediu. O pato, ele faz tudo, mas ele não é referência em nada. Então, é exatamente essa mensagem que você passa quando você tem muito serviço lá na sua página, mas você não é referência em nada, porque ele não é o melhor em nada, ele não é a referência no serviço X, ele não é a referência em executar tal atividade. Entende por que a gente não pode ser o pato aqui? Achei que ele era muito lento. Isso aí. Ele não é a referência, né? Ele é o segundo. O segundo. Quando você não tem mais as opções lá que eu te disse, se eu tirasse as 3 opções, ele ia fazer, ele ia tapar o buraco, mas ele não é o melhor de tudo, ele não é a referência, né? Ah, que bom que vocês estão gostando, viu? Quando você tem uma filha, tá? Agora você tem uma filha e a sua filha vai fazer aniversário de 1 ano, tá? É a primeira festa de aniversário e você lutou muito para engravidar, você queria muito essa filha e aí você teve sua filha e ela tá perto de fazer 1 ano. Você vai fazer o bolo da festa de aniversário dela, a festa que você tem 1 ano pensando, 1 ano planejando, com a sua vizinha lá, que você comeu um bolo normal de forno e achou que era bom, ou você vai procurar a melhor boleira que tiver para fazer com o tema que você quer da festa de aniversário que você quer? Responde para mim aí. A melhor boleira. E mesmo assim, dentro de todas as boleiras, você ainda vai procurar lá na página dela se ela já fez algum bolo no tema que você escolher. É ou não é? Responde para mim aí. Se você não vai lá procurar. Verdade. Você vai lá procurar porque você não quer ser a melhor. Você quer a especialista. Você quer a que já teve experiência. Eu cutuco tudo, verdade. Você não quer só a melhor, você não quer só uma boleira boa, que não é a sua vizinha. Nada contra a vizinha, tá, gente? Se você tiver uma vizinha boleira, nada contra a vizinha. Mas você, além de ser uma boa boleira, ela tem que ser referência no tipo de bolo que você quer comprar, porque é algo muito específico. É algo que você está planejando para fazer. Então, é exatamente isso aqui que o seu cliente pensa no momento de te escolher. Ele já fez vários tratamentos que não deram certo. A gente tem uma objeção enorme com o tratamento de estrias. Uma objeção muito grande. Então, ele não quer só alguém que trate estrias. Ele quer a melhor no tratamento de estrias. E você ser a melhor no tratamento de estrias é porque você comunica que você é a melhor. Ser só a melhor na técnica, se você não comunicar isso, seu cliente não vai te dar valor. Ele não vai dizer para você, ele não vai chegar lá e vai fechar o tratamento sem nem te pedir desconto. Entendeu? Arrasou! Arrasou, Kelly. Obrigada. Quero ser assim quando eu crescer. Não é quando crescer, não. É daqui a pouquinho, soberano. É daqui a pouquinho. Não vai demorar
Então, vocês estão me ouvindo agora? Que deu um travo aqui no fone. Então vamos continuar aqui. Ô, Agatha, tá vendo? O telefone acabou a bateria. Mas soberana, por que não deixou aí o celular já engatado? Tá falhando o áudio ainda? Ou vocês estão conseguindo ouvir? Não? Tá ouvindo direitinho então, né? Tá ok, tudo ok. Então vamos seguir, então vamos continuar. Então entenderam aqui a parte da boleira, né? Que você não vai escolher só a boleira que é confeiteira. Você vai escolher a confeiteira que também já tem experiência e que trabalha com a especialidade que você quer. Ela vai fazer o bolo do tema que você quer que seja feito, né? Não quero ninguém me atrapalhando. Arrasou, Kelly. Concentração total aqui. Então vamos lá. Quais são as vantagens de você ter um nicho bem definido? A primeira vantagem é porque você tem uma concorrência muito menor. Para o teu concorrente chegar no teu patamar, ele vai ter que suar muito. E quanto mais ele suar, mais você está evoluindo. Então, mais você está se distanciando do seu concorrente, certo? Então, vamos imaginar aqui uma batedeira. Por que é que eu botei a batedeira aqui? Hoje eu estou gostando de falar das boleiras, né? Das confeiteiras. Vamos pensar aqui na batedeira, tá? A batedeira é um eletrodoméstico que praticamente todo mundo tem em casa para fazer bolo, né? Você sabe dizer quantas marcas fazem batedeira? Responde para mim aí, quantas marcas fazem batedeira? Responde no chat. Mas você consegue pensar em inúmeras. Pelo menos 3 você lembra de cabeça aí, né? Várias, várias. Pronto, pelo menos 3 você conseguiu pensar, né? Agora, se você pensa num confeiteiro e ele precisa de uma batedeira planetária, são todas essas marcas que você acha aí que existem no ramo das batedeiras que conseguem atender a esse cliente? São todas as marcas que fazem batedeiras, que hoje têm batedeiras planetárias? Não, não são. Não são. E que essa batedeira planetária tem a capacidade de bater uma massa pesada. Aí, ó, Ana tá escolada em confeitaria. Já disse até qual é a marca que tem batedeira planetária, que eu também não sei. Mas eu tenho certeza que não são todas. Então, se você é um confeiteiro, e você vai precisar, você tem uma necessidade específica, que é bater massas pesadas, e você precisa de uma batedeira planetária para isso, certo? Se você tem uma marca que cobra 3 vezes mais o valor de uma batedeira comum, você compra. Você compra, porque é a marca que atende a sua necessidade. Então, não é só fazer a batedeira, é atender a uma necessidade específica de um grupo de pessoas. No caso da batedeira simples, os seus concorrentes, eles são numéricos, eles têm muitos, você tem muitos concorrentes nesse sentido, mas nem todos são a batedeira planetária, nem todas as marcas vendem a batedeira planetária. E a partir do momento que você se posiciona, você deixa de ser uma batedeira comum e você vai ser uma batedeira planetária que bate massa pesada. Entende a diferença aqui? Até tem, mas de péssima qualidade. É, é exatamente isso, mas entendem que não são todas as marcas que têm essa especificidade que conseguiu atender a esse cliente que tem uma necessidade muito específica. Então, guarda essa informação aí da batedeira e do confeiteiro que precisa bater a massa pesada, que a gente vai voltar para ela na estante, viu?
Quando a gente vai começando a dar esses exemplos, é que você vai começando a perceber e a ter uma visão diferente, um direcionamento diferente, né? Segunda vantagem, tá? De você ter um nicho bem definido, bem específico, né? Você vai ter um público ali que é mais engajado, porque você vai estar falando com a dor dessa pessoa, com o que essa pessoa tem de necessidade, né? Então é um público que ele vai ter uma tendência a curtir mais, a comentar mais, a enviar mais, a salvar os seus conteúdos. Isso te ajuda a crescer na rede social, certo? E isso aqui também é o que te dá prova social. Por exemplo, hoje eu postei lá nos meus stories que Kelly conseguiu fechar essa parceria com as orientações que eu dei apenas em 3 lives. Isso é uma prova social, porque é alguém que conseguiu fazer alguma coisa com a minha ajuda. Entende? Então, é exatamente isso que você vai ter com o seu cliente. Você vai ter a prova social do seu cliente. Porque o seu cliente ele vai estar feliz com o tratamento, ele vai estar feliz com o resultado que ele está tendo, com a evolução que ele está tendo, com a melhora que ele está tendo, com a transformação que você está causando na vida do seu cliente. Certo? Então, aqui a gente já entende uma necessidade de que a gente tem que direcionar a nossa produção de conteúdo para atender a esse cliente que a gente resolveu se dedicar ali, dedicar a nossa especialidade ali, dedicar o nosso propósito naquele sentido. Né? Então, você entende aqui que você precisa mostrar que você entende, que você conhece a necessidade do seu cliente para poder você conseguir se diferenciar e se destacar com ele, certo? Dúvidas até aqui? Ou posso seguir? Não? Não. Então vamos seguindo. Terceira vantagem de você ter um nicho específico são clientes que são fidelizados. E isso é magnífico, viu? Magnífico. O cliente, ele vem, ele não só gosta do seu tratamento, né? Como ele tem resultado. E eu não sei vocês, mas se você já foi em uma pizzaria que você gostou, você já indicou para quantas pessoas, pelo menos, quando alguém lhe perguntou, poxa, eu queria comer uma pizza, pelo menos aí por baixo, você indica para umas 5 pessoas, né? Mas se você foi em uma empresa, em uma determinada pizzaria, que você não gostou da pizza, foi tratado mal, que veio um fio de cabelo dentro da sua pizza ali, você fala mal dessa empresa para quantas pessoas? Pelo menos 50. Ou aqui você tiver a oportunidade de falar. É ou não é? Responde para mim aí no chat. Mude. Isso mesmo. Exatamente isso. Então veja como um boca a boca forte é difícil. Mas um boca a boca negativo é infinitamente pior, né? Então, quando você fala especificamente, você atende uma necessidade específica, você vai fortalecendo o seu boca a boca através de um cliente que ele vira o seu cliente fiel. Ele vira um fã seu. Então, se ele vira um fã seu, para quem ele puder indicar o seu tratamento e falar bem de você como pessoa, o seu cliente vai fazer. Ele vai fazer questão de fazer isso porque ele está sendo muito bem tratado. É o que a gente chama, aqui a gente já entra, já vou dar um spoiler aí de uma outra coisa, que é o que a gente chama aqui de gatilho da reciprocidade. Você trata ele bem e dá resultado para ele, que ele tem aquela sensação nele de que ele tem que ser recíproco com você. Então, a sua cliente, ela tem essa necessidade da reciprocidade. Então, se ela conhecer alguém que também tem estrias, ela vai dizer, mulher, estou fazendo um tratamento maravilhoso com uma profissional maravilhosa. É ou não é? Me diz aí no chat se você já atendeu alguém que veio de indicação de alguma cliente sua. Você já atendeu alguém que veio indicado de uma cliente sua?
Gente, vocês ficaram mudos, caiu? Então tá funcionando, né? Mas você já atendeu alguém que veio indicado? A Tainá ainda não está atendendo. Sim, certo. Tainá, essa aqui é a base. Então pega isso aqui, viu? Guarda isso aqui. Ana também ainda não está em atendimento. A Agatha já atendeu bastante. Porque é isso, quando um cliente seu vai, gosta do seu atendimento, da sua recepção, do seu cuidado, da forma como você trata, de como você explica, do seu posicionamento, né? Esse cliente ele vai ser o teu melhor cliente e ele vai te indicar para quem ele puder te indicar, certo? Então, você consegue personalizar o atendimento para ele, você consegue dar mais atenção para essa sua cliente, certo? Então, vamos aqui agora para a quarta vantagem de você ter um nicho bem definido. É o fortalecimento da sua marca. A gente já falou aqui sobre engajar com o seu público, né? Sobre ser um público que, se você fala com a dor dessa pessoa, essa pessoa ela vai tender a curtir, comentar, compartilhar mais, te indicar, ser um cliente fiel, né? A gente já falou também da prova social, que é nada mais, nada menos do que os prints, né? Os depoimentos, os feedbacks. Então, isso aí te ajuda bastante. E a gente também já falou em você como autoridade, né? Então você mostra a sua autoridade que vai gerar uma concorrência menor, né? Então, quando você entende que é uma dor muito específica, você fala com um cliente muito específico, a sua marca ela vai ser lembrada. Mesmo que a pessoa não tenha estrias e é estria que você quer especializar, mesmo que a pessoa ela não tenha estrias, se ela sente segurança em você, ela vê a sua autoridade, ela vê o seu posicionamento de marca, essa pessoa vai te indicar para quem ela puder te indicar. Ela vai, se a pessoa disser para ela, eu tenho estrias, poxa, eu não estou vestindo biquíni porque essas estrias me incomodam. Essa vai ser a primeira pessoa que vai dizer, é porque você não conhece ainda a Luciana, é porque você não conhece ainda a Ana, é porque você não conhece a Agatha, Kelly, Tainá. Entende? É o fortalecimento que a sua marca vai causar nas pessoas. É como você é visto pelo seu cliente, pela sua audiência, né? Então, aqui a gente volta. Lembra lá o que a gente falou da batedeira planetária? A gente falou da batedeira normal, das marcas que têm a batedeira planetária, e não só que tem uma batedeira planetária, mas que bate uma massa pesada, né? Os confeiteiros, eles conhecem outros confeiteiros. É ou não é? Então, e quando a pessoa vai consumir alguma coisa, ela sempre pergunta ou pede orientação para quem ela conhece que está ali no mesmo ramo. Então, você que é confeiteira, vai comprar uma batedeira planetária, você vai lá perguntar para uma amiga sua que é confeiteira também, poxa, fulana, eu estou querendo comprar uma batedeira planetária. Você tem batedeira planetária? Você me indica alguma? É ou não é? Responde aí para mim. E aí, a sua amiga confeiteira vai dizer: poxa, eu tenho. Ou seja, você ali tem uma comunidade e essa comunidade vai te indicar. É a mesma coisa com seu paciente. Uma paciente que tem estrias, ela se identifica com outra paciente que também tem estrias, que às vezes é a irmã, que às vezes é a amiga, a cunhada, a vizinha. É uma comunidade, é uma rede de pessoas que possuem um problema em comum. E se possuem um problema em comum e você já fortaleceu a sua marca, essa vai ser aí o momento da indicação, né? Então você vai ser a pessoa indicada para aquele grupo de pessoas que tem uma necessidade específica. Entende como isso aqui é poderoso? Como isso aqui tem o potencial de atingir muita gente se você fizer da maneira certa?
essa cliente disse que ia indicar para bastante pessoas que ela conhecia. É exatamente isso aí. Ela vai indicar, se ela gostar de você, se ela gostar do seu atendimento, se você se posiciona corretamente, se ela sente valor no seu trabalho, no seu serviço, ela vai se posicionar. E outra, viu? Não importa quanto você cobre, o preço que você cobre. Tem cliente que você vai atrair se posicionando corretamente que nem vai te pedir desconto. Ele nem vai te pedir desconto. Às vezes, o que o cliente faz é perguntar só se parcela. Parcela para quantas? Pronto. E taca ali no cartão de crédito e tchau e benção. Entenderam tudo até aqui sobre a questão do nicho, a importância de ter um nicho específico e falar com um cliente específico? Então, a tarefa de hoje aí já vai nesse sentido, tá? A tarefa de hoje é, se você está aqui é porque você já tem um nicho específico, não é só estética, né? É estética e tratamento de estrias, e mais específico ainda, é um tratamento em específico, um método em específico. Então, você entende que do nicho maior, você já diminuiu o seu nicho aí, e você já diminuiu mais ainda quando você chegou aí nessa especialidade. Mas você pode ter mais de um nicho, certo? Então, se você quer ter 2 nichos, esse é o exato momento onde você vai definir sobre o que você vai comunicar e como você vai alinhar essa comunicação na sua rede social, certo? Então, a tarefa de hoje é defina, lembra lá das 3 perguntas que eu fiz lá atrás? O que é que você tem paixão por fazer? O que é que você tem habilidade técnica para fazer? E o que é que você tem demanda na sua região para fazer? Define esses 3 e especifica o seu nicho, certo? Especificou o seu nicho aqui, aí você já guarda isso aí, porque a gente vai elaborar e evoluir mais isso aí amanhã, certo? Na nossa live de amanhã. Então, aqui eu quero deixar 2 mensagens para você. Você perde clientes por não ser a escolha perfeita para essa cliente, certo? Então, não perca mais clientes. Seja a escolha perfeita, seja a pessoa ideal, seja a resposta no momento certo, seja a segurança que você quer passar, seja aquela profissional que você sai lá da avaliação dizendo, poxa, eu não consegui nem abrir a boca de tão inteligente que ela é. Poxa, eu não consegui nem dizer não para essa mulher. Então você tem que pensar que você tem que ser exatamente a escolha perfeita para a cliente que está na sua sala lá de tratamento, certo? Alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui hoje? Se tiver dúvidas, manda aí no chat para mim, que hoje a gente já está quase encerrando. Não. Não. Sem dúvidas. Foi maravilhosa. Obrigada. Então, já aviso. Essa aula foi sensacional. Já podemos ter a segunda. Aí, ó, tá vendo? Já querendo adiantar o conteúdo de amanhã? Então, eu já aviso, se você chegou nesse patamar, já gostou, já entendeu tudo que eu falei aqui, faça o seu dever de casa, faça a sua atividade que você precisa fazer, para amanhã você já chegar aqui com as respostas que você precisa chegar, que é a resposta daquelas perguntas para definir se o seu nicho vai ser 1, se seu nicho vão ser 2, certo? Se for só um, melhor, porque você consegue alinhar a comunicação de uma maneira só. Mas se você tem 2 coisas, 2 tratamentos no seu espaço de atendimento, que você tem um ticket alto, e aqui o que é ticket é valor de custo de tratamento, tá? Então, se você tem aí 2 serviços que você tem um ticket mais alto, coloque como sua especialidade. Não coloque como sua especialidade algo que te traz um ticket baixo. Porque se tem algo que te traz um ticket de tratamento baixo, você tem que vender e correr atrás de muito mais pacientes para conseguir ter um retorno adequado, certo? Então, pense isso na hora de especificar aí o seu nicho, se ele vai ser um só ou se eles vão ser 2. No meu exemplo aqui, o meu caso, eu faço outros serviços na minha clínica, porém, a minha especialidade era apenas um nicho.
até quando aconteceu a live que eu participei e que eu consegui, em que vocês vieram até mim e eu consegui identificar essa necessidade. E essa necessidade sua, ela está alinhada com o meu propósito, então ela está alinhada com o que eu tenho como propósito, não só profissional, como de vida. Então eu também peguei essa segunda especialidade para transformar a vida de vocês. Então, tem que estar alinhado com o propósito que você tem, o propósito profissional que você tem, certo? Lembre disso, faça a sua atividade aí para amanhã estar aqui, ó, 100% pronta, no ponto de bala para a gente detalhar mais isso aí. Aí você vai começar a ter clareza do que você precisa fazer diariamente lá na sua rede social, certo? E vamos aqui para a mensagem final, que é: o mundo não alinha, é você que encaixa. Deixe de achar que as coisas vão melhorar por si só. Ah, o universo vai conspirar para o que eu estou pensando. Não, é você que tem que fazer aquilo ali acontecer. Então, não deixe que as coisas vão se encaixando com o tempo, porque pode ser que ela nunca se encaixe. Faça ela encaixar, faça ela alinhar, faça as coisas acontecerem na sua vida profissional, certo? Tem alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, a hora é agora. Responde aí para mim no chat. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai encerrar a live de hoje aqui, certo? Que eu já tô quase sem voz também, mas é por um motivo muito bom. E se de repente, porque às vezes a gente está lá tomando banho e aí surge alguma dúvida. Se surgir alguma dúvida, anota que a gente tira a dúvida amanhã, certo? Uma boa noite para todas as soberanas que estão aqui me assistindo e que vão ter um posicionamento soberano muito em breve, certo? Então, um beijo, boa noite e até a live de amanhã. Gratidão, gratidão. Gratidão a vocês também. Beijo, boa noite. Ô, Magna, verdade, você falou e agora eu lembrei. Tinha que ter feito uma foto, não era para ter feito um print. Deixa eu ver se ainda tem gente aí na live. Ainda tem. Espera aí que eu vou fazer aqui uma foto. Deixa eu fazer aqui uma no meu celular. Quem ainda estiver aí na live, bate um print aí e posta nos seus stories que você está se atualizando e que você vai ser uma soberana muito em breve. Beijo, beijo, boa noite, até amanhã.